A paz do Senhor, irmãos. Por favor, coloque-se de pé. Abra, por favor, sua Bíblia aí no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos 5, 21. Nós leremos até o versículo 23. Depois leremos do 35 em diante. Amém? Marcos 5, 21 ao 23. Depois do 35 ao 43. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém, irmãos? Somente até aqui, poder assentar. Irmãos, como sempre, é uma alegria, né, extrema, uma alegria grande estarmos aqui, termos o privilégio, irmãos, de falarmos a respeito da palavra de Deus. Deus é tão maravilhoso para conosco, nós somos eternos devedores, né, de tamanha bênção, tamanhas dádivas, presentes que o Senhor nos concede. Então, estarmos aqui falando a respeito de algo tão maravilhoso, tão tremendo, sempre será um privilégio, irmãos. Por isso que pregar a palavra ou estar no púlpito nunca é algo comum, nunca é algo natural, nunca é algo que a gente faz de qualquer maneira ou como se fosse qualquer coisa. Jamais, irmãos. É um privilégio muito grande. E estarmos aqui neste púlpito é de fato um grande privilégio. Então agradeço a Deus por mais uma vez me permitir estar aqui. Irmãos, hoje é um dia muito especial, né? Hoje nós comemoramos, né, o Dia dos Pais. E nessa manhã, né, quando eu pensava no que trazer para a igreja esta manhã, eu coloquei no meu coração que eu queria trazer uma mensagem sobre paternidade, que é um desafio tão grande, né, para todo mundo que de fato é pai. Eu acredito que não há desafio maior para um homem do que o desafio de ele ser pai. E a paternidade é algo que Deus idealizou, é algo que estava no coração de Deus, né? E Deus transmitiu, né, ao homem. É algo que pertence a Deus, mas ele transmitiu ao homem para que o homem desfrutasse do privilégio e também tivesse as obrigações oriundas da paternidade, porque Deus é pai desde a eternidade. Desde a eternidade Deus é pai. Então, quando Deus cria Adão e em seguida Eva, e os ordena que se multiplicassem sobre a face da terra, Deus ali, ele comissiona um homem a ser pai.
né? O homem deixaria de ser um simples homem e passaria a ser um homem que era um pai, né? Então, quando Eva gera ali o primeiro filho, né, Adão torna-se um pouco mais semelhante, né, a Deus, porque quando Deus o cria, a sua imagem e a sua semelhança, Deus o fez, né, com a possibilidade de ser pai, conforme Deus era. Então a paternidade, ela está ali desde a criação, como algo que nos foi transmitido, a imagem e a semelhança de Deus. E Deus, né, como nosso Pai eterno, e nós como o Pai, né, de nossos filhos. Então isso é um eterno privilégio, irmãos, é um grandíssimo privilégio. E como eu falei, eu estava pensando sobre como trazer uma mensagem a respeito da paternidade e seus desafios, né, nesta manhã, e Deus me trouxe à memória essa passagem, a passagem de Jairo, né? Que a gente olha muito, quando a gente lê esse texto, a gente olha muito pela perspectiva de alguém que buscou um milagre e recebeu. Só que eu queria trazer essa mensagem esta manhã com a perspectiva de um pai que vê a necessidade de seu filho, no caso sua filha, que, como nós lemos no final do texto bíblico, ela tinha apenas 12 anos. E quão difícil, irmão, a gente sabe que a ordem natural das coisas são os filhos enterrar os pais, jamais os pais enterrarem os filhos. Só que, infelizmente, irmãos, a vida, ela traz muitas surpresas para muitos pais, e infelizmente eles têm, né, a tristeza, né, a dor de ter que enterrar seus próprios filhos, né? E isso é uma situação que, irmãos, jamais deveria acontecer, mas infelizmente acontece, né? O pai e a mãe ter que enterrar o seu próprio filho, e Jairo estava muito perto disso. Jairo estava muito perto de passar por essa inversão natural de ter que enterrar sua própria filha de 12 anos. Só que Jairo, né, ele tomou algumas atitudes, né, que mudou essa situação, que mudou esse quadro. E é sobre isso que eu queria falar nesta manhã com os irmãos, sobre algumas atitudes, algumas ações que Jairo tomou, que fez com que, né, a morte da sua filha não ocorresse. E então, quais foram essas atitudes de um pai exemplar que Jairo tomou para poder evitar que isso ocorresse? Então nós vamos falar sobre isso esta manhã. A primeira delas, irmãos, a primeira ação, né, atitude que Jairo tomou como um pai exemplar, que eu quero transmitir para os irmãos esta manhã, é que Jairo, ele não colocou, né, ele não colocou qualquer posição social acima ou como se fosse algo mais importante do que a sua família, do que seus filhos. No versículo de número 22, que nós lemos, diz: e eis que chegou um dos que? Os irmãos podem ler para mim? Um dos principais da sinagoga. Então Jairo, ele não era qualquer um na comunidade na qual ele vivia. Jairo era um dos principais. Jairo tinha um prestígio. Jairo tinha um reconhecimento. Jairo tinha uma reputação. Jairo tinha algo pelo qual ele talvez trabalhou e tivesse que zelar. Porque é muito fácil, é muito difícil você conseguir um respeito, um reconhecimento, mas perder é de uma hora para outra. Para você conseguir um reconhecimento, um prestígio, né, um louvor aqui entre aspas da sociedade ou da comunidade na qual você está inserido, é muito difícil. Você tem que conquistar isso diariamente, degrau por degrau, pedra com pedra, para ir subindo e montando, né, e conquistando. Mas para perder tudo isso, rapidamente você perde. Só que Jairo, ele não colocou isso na balança. Ele não pensou, mas vem cá, qual seria a repercussão desse meu ato diante da comunidade na qual eu estou vivendo? Qual seria a repercussão do meu ato diante dos outros principais da sinagoga? O que eu estou colocando em xeque? O que eu posso perder com essa minha atitude? Jairo não pensou nisso. Jairo simplesmente foi lá e fez. Ele se colocou diante de Jesus, mesmo sendo um judeu não convertido até aquele momento. Ele foi com um ato de fé.
diante de Jesus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Jairo, irmãos, é que nós não podemos, irmãos, colocar na balança aquilo que podemos perder perante as pessoas, quando o que está em xeque, o que está em questão é a nossa família. Quando está em que você como um pai, eu como um pai, nós temos o dever dado por Deus de zelar por aquilo que Ele nos deu, mesmo que isso traga danos para a nossa reputação, mesmo que isso faça com que pessoas julguem a nós de uma maneira errada. Mas o mais importante, irmãos, é que nós estamos cumprindo com a obrigação de pai em colocar, em dar o valor, em colocar em primeiro lugar a nossa família. Então nunca coloque o valor social, o prestígio, o reconhecimento humano à frente da sua família, porque muitos, infelizmente, irmãos, colocam isso como se fosse algo questionável que você pudesse pensar a respeito, né? Não, será, se eu fizer isso, o que eu vou perder? Não, irmãos. O que é certo a ser feito não tem que ser posto na balança, tem que ser simplesmente ser feito. Então a pergunta, para cada ação que Jairo tomou e com a qual nós vamos aprender esta manhã, eu coloquei uma pergunta, e para essa ação, que é a ação de Jairo não ter colocado o seu prestígio, a sua posição social à frente dos seus filhos, né? Ele priorizou a sua filha em detrimento à sua própria posição, ou o risco que ele teria em perder o prestígio que ele tinha. Essa foi a primeira ação que Jairo tomou. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos e para mim é a seguinte: estamos dispostos a perder tudo pelos nossos filhos? Você está disposto a recomeçar quando o que está em xeque é a vida do seu filho, da sua família? Você está disposto a perder o prestígio, ou você ainda pensa a respeito disso? Jairo não pensou. Jairo simplesmente viu a necessidade da sua filha e se lançou aos pés de Jesus. Irmão, essa mensagem aqui, irmãos, não pense, por favor, eu vou trazer muitos ensinamentos de pai, como eu estou trazendo aqui, e eu também sou pai. E não pense que eu sou um pai perfeito, longe disso, irmãos, mas está muito longe. E Deus ministrou profundamente ao meu coração quando eu estudava esse texto, né? Porque a gente não tem aqui como posso dizer, nenhuma pretensão de querer demonstrar algo que nós não somos, de acharmos que somos perfeitos e estamos em condição de ensinar a perfeição para a igreja. Não, irmãos. Irmãos, Deus ministra para a igreja, e o pastor, no caso, esse que vos fala aqui, ele também é a igreja do Senhor, e ele também está sendo ministrado pelo Senhor. Assim como ele foi, né, no momento do preparo, ele está sendo ministrado no momento do ensino. Então todos nós, irmãos, precisamos aprender com o Senhor esta manhã, principalmente, como o apóstolo Paulo falou, eu sou o principal dos pecadores, principalmente esse que vos fala. Amém, irmãos? Então não pense que eu quero passar nenhuma imagem de um pai perfeito, longe disso, até porque eu não sou. Então o primeiro ponto, irmãos, é isso que eu falei. Jairo, ele tomou a atitude de colocar em risco a sua reputação social, quando o que estava em jogo era a vida da sua filha. Nós temos que estar dispostos de colocar qualquer tipo de reputação humana em risco, quando o que se trata é a vida de nossos filhos. Segundo, o que Jairo fez? Ele colocou a sua filha diante de Deus e teve fé. Por quê? Porque Cristo é o Deus encarnado. Cristo é Deus, irmão. Jesus Cristo aqui é o Deus encarnado. Então, quando Jairo, ele não pensa no risco que ele tinha de perder a sua reputação, em seguida, ele coloca a sua filha diante do único que poderia mudar, transformar completamente a vida da sua filha. E no verso de número 22 ainda diz, no final, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então o que Jairo fez? Ele colocou a sua filha diante de Deus e teve fé.
Ele acreditou que isso era possível. Ele acreditou, irmãos, que a situação era reversível. Irmãos, às vezes, irmãos, nós somos tentados a olhar para a situação da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, e talvez você olhe para o seu filho essa manhã, e você acha assim, não tem jeito. Já fizemos de tudo, e aquele jovem está perdido, e não quer nada, não importa qual seja o problema. Às vezes ele está com problema de criminalidade, às vezes está com problema de vícios, às vezes não importa qual seja o problema que o seu filho esteja enfrentando essa manhã, irmãos. Mas o que eu quero passar para você essa manhã é o seguinte: não olhe para essa situação e acha que ela seja irreversível, irmãos. Não acha que já chegou o final. Não acha que o impossível não pode mais acontecer. Não acha que não adianta o que você possa fazer, né, que nada vai mudar. Não tenha essa incredulidade no coração, irmãos. Aprenda com Jairo. Vamos aprender com Jairo esta manhã. Irmãos, a filha dele estava à beira da morte. Os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos já estavam na casa. E a gente sabe que quando eles se reúnem na casa, já é para quê? Pro fim. Já esperando o fim. Ninguém iria se desprender em se reunir para lamentar se já não soubesse que era o fim. Então ele estava no fim. Não havia outra opção, não havia outra chance, não havia mais o que ser feito. A gente não sabe, que a Bíblia não deixa claro o quanto Jairo investiu, o quanto Jairo recorreu, né? Porque a gente pulou alguns versículos porque contava a passagem da mulher do fluxo de sangue que a gente não queria trazer esta manhã. E nessa passagem fala que aquela mulher gastou muito dinheiro com os médicos. A gente não sabe se Jairo fez o mesmo. Você não sabe qual foi a enfermidade da filha dele, a gente não sabe o quanto ele se desprendeu financeiramente para curar aquela enfermidade, mas o fato era que não havia mais chance. Talvez ele recorreu a tudo que era possível ele recorrer, mas nada deu jeito. Só que mesmo assim Jairo não perdeu a fé. Ele achou que fez tudo o que poderia ter feito, mas ainda havia alguém que poderia mudar, transformar aquela situação. E o que o Jairo fez? Recorreu. Ele colocou a sua filha diante de Deus. Se Jairo se conformasse e achasse que a doença da sua filha fosse o fim, ele não teria vivido o milagre. Se Jairo se conformasse e achasse que a doença da sua filha fosse o fim, ele não teria vivido o milagre. Se nós hoje, irmãos, achamos que não há mais esperança, não haverá milagre a ser vivido, irmãos. Mas enquanto tivermos fé que Deus pode mudar a situação, irmãos, ainda há um milagre a ser feito. E a pergunta, irmãos, que eu quero deixar para esse ponto aqui é: estamos dispostos a ter fé em Deus e clamar pelos nossos filhos? Olha só, pelos nossos filhos. Não estou falando que você não tem fé em Deus e que você não clama a Deus. Mas às vezes nós temos tanta fé para muita coisa. Às vezes a gente tem muita fé e clama por tanta coisa. Às vezes por um emprego, por uma bênção material. Às vezes temos tanta fé para tanta coisa. Mas será que temos empreendido e colocado em prática a nossa fé pelos nossos filhos? E isso, irmãos, quer dizer muito mais do que simplesmente orar ou pedir a Deus. Tem muito a ver com postura. Porque às vezes oramos e pedimos a Deus por eles, mas a nossa postura diante da situação é totalmente contradizente com aquilo que oramos e pedimos a Deus. Às vezes a gente ora a Deus por algo e pedimos a Deus algo, mas agimos totalmente de maneira dissonante aquilo que temos pedido e clamado a Deus, principalmente quando diz respeito à nossa casa. Às vezes a gente clama pelo nosso filho, pela nossa filha, por algum problema específico, mas na hora de tratar e lidar com aquele problema diariamente, nós agimos como se nem tivéssemos feito aquela oração, ou como se nós não crêssemos na oração que acabamos de fazer. Então, muito mais do que a questão de você orar ou pedir, é você agir em conformidade com a fé que você tinha no momento que você orou.
Porque você agir com fé é muito mais difícil do que você orar com fé. Porque orar você dobra o joelho e ora. Agora, para agir e confirmar a sua oração com a sua atitude, irmãos, é mais difícil. E é isso que nós precisamos, irmãos. Como ele fez. Ele não simplesmente falou assim, pensou, não, tenho fé que Jesus pode curar minha filha. Ele tomou uma atitude, ele foi lá e lançou os seus pés de Jesus, sem pensar em nada, sem pensar no próximo passo. O que viria, ele simplesmente lançou-se. Então, irmãos, primeira coisa que aprendemos com Jairo é não devemos pensar no que podemos perder de posição quando o assunto são nossos filhos. Segundo, nós devemos colocar os nossos filhos diante de Deus, irmãos, com fé, acreditando que não importa qual seja o problema, Deus tem solução para isso. Deus tem solução, irmãos. E se o problema não for solucionado nele, vai ser solucionado em você. Talvez, irmãos, o problema nele nunca vai passar, mas Deus vai te ajudar a lidar com esse problema, até quando Ele querer. Terceiro, irmãos, esse terceiro ponto aqui, está lá no versículo de número 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Irmãos, eu vou até ler aqui o ponto que eu coloquei. Olha a atitude de Jairo. Não dar ouvidos aos bem-intencionados coveiros da fé alheia. Coveiros da fé alheia. Tem gente que está cheio de boa intenção, mas está ali com a pá na mão para tentar enterrar a sua fé. Irmãos, e eles tinham boa intenção. É como diz o ditado, né? De boa intenção o quê? O inferno está cheio, né? Não, olha como é que a intenção era boa. Mas por que você está atrapalhando o mestre? Por que você está atrapalhando Jesus? Jesus tem tanta coisa para fazer, tem tanta gente para curar, tanto sermão para pregar, tanta aula para dar, tanta gente que de fato tem condições, né, tem situação a ser feita, realizada, e você está aqui tomando o tempo de Jesus, já não tem mais chance, sua filha já está morta. Eles simplesmente decretaram o fim. Agora eu pergunto para os irmãos, quem é um homem? Qual é o homem que tem um poder para dizer o que é possível e o que é impossível? O que é o homem para dizer que algo é impossível para Deus? Nada, irmãos. O homem não é nada, não é ninguém para dizer que algo é impossível a Deus. Deus é dono de todas as coisas. Ele sabe o que é possível e o que é impossível. Para Ele não há impossíveis. Para Deus, nada. Mas como a virgem dará a luz? Para Deus, nada é impossível. Deus faz o mar abrir. Deus faz a água jorrar da rocha. Deus faz o ferro flutuar. Deus fez Pedro andar sobre a água. Deus com a sua voz acalmou o mar. Deus fez a virgem ser mãe. Deus abriu a madre de Ana. O que é impossível para Deus, irmãos? Nada é impossível para Deus. Então quem é um homem? Quem é um homem para falar, olha, não importune mais o mestre, sua filha já morreu, já acabou, já era, não tem jeito, irmãos. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que têm até boa intenção, mas na sua boa intenção são usadas pelo diabo para poder lançar uma pá de terra sobre a fé. Às vezes você está numa luta, numa dificuldade, está clamando, está buscando a Deus, e vem aquela pessoa enviada, irmãos, sabe, cheio de boa intenção, mas querendo que você desanime, que você perca a sua fé, irmãos. Mas, irmãos,
Glória a Deus, porque assim como vem a palavra de desânimo, também vem a palavra de fé. Mas sobre a palavra de fé a gente vai falar no próximo ponto. Aqui nesse terceiro ponto, eu quero fazer a pergunta: estamos dispostos a tapar os ouvidos e acreditarmos que o impossível pertence a Deus? Você tem que estar disposto a isso, porque você tem a opção de ouvir aquela voz, e ouvir aquela voz é mais cômodo, porque você aceitar uma situação e se entregar é muito mais cômodo do que você manter a fé e lutar. Ouvir essa palavra de desânimo, entregar os pontos, em desistir e desanimar, é muito mais cômodo, é muito mais fácil do que você manter a fé, continuar de pé e lutar. Então é mais fácil perder a fé do que você manter a fé. Então, nós estamos dispostos a tapar os nossos ouvidos, porque eles estão falando, eles não vão parar de falar. Você não pode tapar a boca deles, mas você pode tapar seus ouvidos. Você não pode tapar a boca deles, eles continuarão falando, mas você pode tapar os seus ouvidos para não dar ouvidos ao que eles falam e continuar acreditando. Então, irmãos, que estejamos dispostos a ouvir e acreditar que o impossível pertence a Deus, não ao homem. O homem pode falar que é impossível, mas Deus conhece todas as coisas. Quarta atitude que Jairo tomou, que nós podemos aprender com ele esta manhã: Jairo ouviu a palavra de Cristo e manteve a fé. No segundo ponto eu falei que Jairo colocou seus filhos diante de Deus e teve fé. Agora Jairo ouviu a palavra de Cristo e manteve a fé. Porque vai ter momentos que você vai ter que ter a fé, o primeiro passo, mas vai ter momentos que você vai ter que manter a sua fé, porque você já está com fé, já tomou uma atitude, já clamou a Deus, já buscou. Vem um enviado do inimigo, quer desanimar você, quer botar uma pá de terra sobre a sua fé, e você tem que tomar uma atitude de manter a fé. Porque assim como a palavra de desânimo vem, a palavra de Deus em contrapartida também vem. Olha o versículo de número 36. E Jesus tendo ouvido, irmãos, não é só você que está ouvindo essa palavra de desânimo, Deus também ouve o que estão falando a respeito de você. Tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia somente, não tenha medo. Eu estou ouvindo o que ele está falando, eu sei qual a opinião deles a respeito da situação. Só que não importa o que eles pensam a respeito do seu problema, não importa se eles já decretaram o fim, não importa se eles já decretaram o fim da linha, não importa se para eles acabou. O que importa é o que eu estou falando para você, Deus falando: não temas, não tenha medo. Às vezes, irmãos, a situação que você está passando é uma situação que traz medo, porque é uma situação tão difícil, tão complicada, que te traz tanta desesperança, sabe? Que você às vezes olha para o futuro, imagina o futuro, e você pensa e vê um futuro sombrio, porque se o futuro se baseia ou se basear no presente, ele vai ser um futuro sombrio. Mas, irmãos, o nosso futuro a Deus pertence. É isso que nós devemos crer. Ainda que o passado seja, ainda que o presente seja sombrio, Deus ainda pode mandar um vento e levar essas nuvens para longe e o sol brilhar, irmãos. Porque para Ele nada é impossível. Nós devemos fazer algo, irmãos, que é difícil, irmãos. Não temer é difícil de fazer isso, irmãos. Porque o ser humano é um ser medroso. Instintivamente nós temos medo, irmãos. Você sabe que assombração não existe, você sabe que fantasma não existe, mas às vezes você vai de noite na cozinha, ouve um barulho, que você faz? O seu coração começa não é? Porque a gente tem medo, irmãos. Mesmo sabendo que não tem nada, a gente tem medo. Porque nós somos propícios a ter medo. Nós somos propícios, irmãos, a ver uma situação de dificuldade, e a gente... é quase que necessário você sentir aquilo. Então não ter medo é algo difícil. Não temer, irmãos, como que Jesus vira para aquele homem que está prestes de perder a sua filha de 12 anos e fala assim: não temas, não tenha medo não. Irmãos, é difícil, irmãos.
não temas, não tenha medo, creia somente. E olha, ele fala, olha, creia, ênfase no somente. Porque depois ele fala o seguinte, olha, creia. Aí ele ia continuar crendo, um pouquinho de medo, mas ele ia continuar crendo. Olha uma mistura de sentimentos aí, ó. Pode ter um pouquinho de medo, mas crer, não. Ele fala, para ser bem claro, tira o medo completamente, não temas, e em contrapartida, creia somente. Somente crença. Tire o medo e somente creia. Porque a fé não pode conviver com o temor, irmãos, com o receio, com o medo, sabe, com aquela sensação de, sabe, de insegurança de que não vai dar certo, que não vai acontecer. Não, irmãos, porque isso consequentemente vai minar a sua fé. Isso vai minar a sua fé. Então tem que arrancar o sentimento de medo e substituí-lo somente com o sentimento com a fé. Creia somente. Então Jairo, irmãos, o que ele fez? Ele decidiu. Ele poderia falar assim, Senhor, mas eles estão certos. Afinal de contas, ela já morreu. E o Senhor tem tanto... Olha como a multidão te aperta. A mulher do fluxo de sangue acabou de ser curada. E quando Jesus fala que virtude saiu dele, perguntou quem me tocou, o que os discípulos responderam? Senhor, você está de brincadeira com a gente. A multidão te aperta. E o Senhor pergunta quem te tocou, porque havia uma multidão que apertava Jesus. Talvez Jairo olhasse para aquela multidão e falasse assim, realmente, o que eu estou fazendo? Que atitude louca eu estou tomando? Como que eu pude imaginar que a minha filha pudesse ser salva? Já está morta, já acabou, estou aqui importunando o mestre, tirando o tempo dele, depois ele está curando, abençoando outras pessoas, eu estou aqui atrapalhando a obra de Deus. Olha só o que Jairo poderia pensar, irmãos. Olha o que Jairo poderia pensar. Mas ele decidiu uma decisão. Ele decidiu manter a fé, irmãos. Então, irmãos, olha só. A situação aqui era pior que a primeira. Porque quando Jairo chegou para Jesus, ela estava viva ainda. Então ele teve fé. Só que agora ela já morreu. A situação piorou. E ele decidiu manter a fé, irmãos. Mais difícil do que decidir ter fé na situação difícil, irmãos, é decidir manter a fé na situação impossível. Mais difícil do que ter fé na situação difícil é manter a fé na situação impossível. Jairo, ele teve fé quando estava difícil e ele manteve a fé quando estava impossível. Ele decidiu não temer e crer. Estamos conseguindo manter a fé que tínhamos no início? Ou a palavra de medo tem nos vencido? Jairo venceu essa palavra de medo com a fé, irmãos. Ele espantou todo o temor, todo o medo e manteve sua fé. E o fim disso, irmãos, nós sabemos. Qual foi o fim? Vamos ler aqui novamente para a gente poder ver qual foi o fim dessas ações que Jairo tomou. Olha que interessante, ó. Eles chegaram em casa, ele chegou com Pedro, com Tiago, com João. Quando chegou lá no versículo 38, fala que eles choravam muito, pranteavam. Quando Jesus falou que ela, no final do versículo 39, que ela não estava morta, mas dormia, aqueles mesmos mensageiros, né, agora riam de Jesus. Riam. Mais de uma situação que Jairo poderia ver e perder a sua fé. Mas Jesus continuou, irmãos. Entrou naquele quarto com a mãe, com o pai. Disse, Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Por quê? Porque o impossível pertence a Deus, não pertence a mim. A nós nos cabe manter a fé e a Deus operar o milagre. E o último, irmãos, para encerrar, versículo 43, perdão. E mandou-lo expressamente que ninguém o soubesse, e disse que ele o quê? Desse de comer.
a última ação de Jairo aqui era prover alimento para sua filha. E aqui, irmãos, eu quero usar aqui de uma interpretação alegórica e dizer que esse sustento aqui ele pode ser tanto material como foi, quanto um sustento emocional e espiritual. Porque cabe ao pai sustentar os seus filhos, não somente materialmente, mas principalmente espiritualmente. Às vezes nós somos um pai exemplar, que não deixamos faltar nada na nossa casa. Mas o nosso filho tem muito mais do que nós tínhamos, né? A gente gosta de falar isso, né? Gosta de viver o passado e falar, olha, mas na minha época, né? A gente gosta de falar isso. E a gente é um pai exemplar, porque nada falta sobre a mesa. Só que será que temos tido o mesmo cuidado para manter o alimento espiritual como temos mantido o alimento físico? Porque para um pai mundano que não tem compromisso com Deus, ele faz a obrigação dele de cumprir com as suas obrigações e trazer o pão sobre a mesa. Mas o pai cristão, ele tem que fazer muito mais, ir muito além do que trazer o pão sobre a mesa. Além do pão físico, tem que trazer o pão espiritual. Fazer a manutenção é mais difícil que a construção. Você construiu, mas tem que manter. Constrói uma casa linda e larga lá durante 10, 15, 20 anos e não dá manutenção para você ver como é que ela fica. Se o tempo não se encarrega de destruir aquilo que era tão belo há 10, 15, 20 anos atrás. Jairo, ele teria que fazer a manutenção da vida da sua filha. O cuidado estava sobre sua responsabilidade. Deus fez o milagre. Mas será que toda vez agora Jesus vai ter que vir e curar e dar manutenção e salvar? Ou Jairo não tem agora a sua obrigação como pai de fazer por onde e cuidar e tratar e lidar com aquela criança? Então, irmãos, nós devemos, aprender com Jairo esta manhã. Aprenda com Jairo esta manhã. Vou ler aqui rapidamente aqui só o que nós falamos. Não devemos colocar o nosso filho acima de qualquer posição social. Devemos colocar o nosso filho diante de Deus e ter fé. Não devemos dar ouvidos aos bem-intencionados coveiros da fé alheia. Devemos ouvir a palavra de Deus, não temas, creia somente, e manter a fé. E por último, além de prover sustento material, físico, devemos prover sustento emocional e principalmente espiritual, irmãos. Então que nós essa manhã, você como pai, eu como pai, possamos aprender com Jairo essa manhã, que devemos e precisamos colocar nossos filhos diante de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe.